assunto é com Murilo Rocha. Mais uma vez, bom dia, Murilão. Pois é, bom dia, Bruno. De novo, bom dia aos ouvintes, a Luciana. Bom dia. Terça-feira movimentada, né? Terça-feira começou com cara de segunda-feira, quente, assim, cheia de assuntos, né? Como a gente escutou aí nas manchetes, é um assunto importantíssimo. O prefeito Fuad Noma, em Brasília, acabou de soltar um vídeo aí anunciando o fechamento do aeroporto Carlos Prates para o dia 1º de abril. Ele foi a Brasília fazer esse pedido, reforçar esse pedido que já havia sido feito aí ao governo Lula, e em reunião aí com Alexandre Silveira, ministro Alexandre Silveira, mineiro, Alexandre Padilha, ministro Márcio França, também dos portos, e o vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Na verdade, nenhuma reunião, interlocução com todos esses ministros, ele conseguiu aí o que queria e o anúncio do fechamento do aeroporto Carlos Prates para o dia 1º de abril, e o prefeito aí já falando do uso daquele espaço para construção de unidades, né, habitacionais, e também de uma indústria limpa aí de tecnologia, né, empresas de tecnologia, um investimento nesse segmento. Então, notícia muito importante para Belo Horizonte. A gente comentou desse assunto ontem, na verdade, houve aquele acidente aí com uma vítima fatal no final de semana, com uma morte no final de semana, todo aquele problema envolvendo as casas no entorno, os prédios ali no entorno, e agora essa decisão importantíssima para a vida de Belo Horizonte, o fechamento do aeroporto Carlos Prates, com a destinação daquela área para a prefeitura, que tem o projeto de construção de unidades habitacionais, uma área verde e também um investimento numa indústria limpa ali de empresas de tecnologia. Vamos agora aguardar por esse projeto, mas uma decisão importantíssima. Dito isso, Bruno, Luciano, ouvinte, vamos falar aqui do nosso, né, da nossa pesquisa. A Band, em parceria aí com o Instituto Paraná Pesquisas, contratou um levantamento para saber como que anda a preferência do eleitor mineiro para a eleição que vai ocorrer no ano que vem ainda, eleição em outubro de 24, eleição para a Prefeitura de Belo Horizonte. Muita gente está falando, pô, mas é cedo ainda e tal, mas os bastidores já estão movimentados, né? Os políticos já estão se articulando, muita gente já pensando nessa eleição 2024 para Belo Horizonte. Então a Band, em parceria com o Instituto Paraná Pesquisas, foi a campo para ver a preferência dos eleitores aqui de Belo Horizonte. E resultados interessantes, assim, não podemos dizer que não há nenhuma grande surpresa, vamos dizer, os nomes são todos conhecidos, que estão ali postos e escolhidos ali pela população, né, pelas pessoas ouvidas nessa pesquisa, mas chama a atenção o senador Carlos Viana, é um destaque da pesquisa, né, ele lidera aí os 3 cenários com 23%, 24% das intenções de voto, nos 3 cenários colocados, o senador Carlos Viana lidera, e tem algumas razões para isso, né? Vamos lembrar, o senador, além de ter um mandato, ele é muito atuante e foi candidato ao governo de Minas, ou seja, fez uma campanha forte recentemente e ainda fez uma campanha também de apoio ao presidente Jair Bolsonaro muito forte nas eleições de outubro do ano passado, né? Ele fez toda uma campanha ano passado, ou seja, o nome dele ainda é muito vivo na memória do eleitor. Ele concorreu a um cargo do executivo, ou seja, ele tem esse recall ainda por parte do eleitor. Eu acho que isso explica, né? E no cenário 1, ele é seguido, no primeiro cenário que a pesquisa abordou, ele é seguido pelo deputado federal Nicolas Ferreira, que foi o deputado federal mais votado do país. O Nicolas tem ali 20% das intenções de voto, ou seja, também faz sentido. O Nicolas acabou de sair de uma eleição super vitoriosa, está ali em segundo lugar nesse primeiro cenário. Acho que a vantagem do Viana é justamente ter feito uma campanha para o executivo, né? Que é uma campanha diferente, até o tipo de propaganda, enfim, fica mais tempo ali, né? Tem mais um recall aí na cabeça do eleitor. Mas o Nicolas, o segundo colocado, e a Duda Salaber, com 10,5%, também uma deputada federal eleita agora, então também compartilha desse recall, fez campanha recente. Então são esses 3, eu entendo esse contexto. O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noma, é o 4º colocado nesse primeiro cenário, com 6,2% de intenção de votos. Aí o Fuad tem menos de um ano de gestão, é uma gestão mais discreta, o jeito dele ser, né? Talvez também explique essa questão, mas tá num patamar ok aí para pensar, né? Porque tá muito longe ainda
a campanha não entrou, então está com um patamar ok, mas provavelmente esperava também números maiores. Aí tem a Beatriz Cerqueira do PT com 5, Marcelo Aro, que foi candidato ao Senado, com 4,6. Talvez a surpresa aí, não vou dizer negativa, como eu disse, um levantamento ainda há muito tempo da eleição, é o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, que a gente sabe que tem intenções aí de concorrer à prefeitura, aparece apenas com 3,4% nesse primeiro cenário. O Gabriel Azevedo, que até a gente comentou que voltou agora às redes sociais, né? Mas um desempenho ainda para quem pleiteia ainda está muito aquém, ele vai ter que remar bastante aí, construir alianças, lembrando que o Gabriel atualmente nem partido tem, então ele ainda vai ter que construir muito para poder figurar aí entre os favoritos. Num cenário 2, o Carlos Viana continua liderando com 24% e aparece o jornalista Eduardo Costa em segundo lugar, com 13%. E chama a atenção porque Eduardo nunca concorreu a nenhum cargo, né? Ele foi cotado para ser vice do Zema ano passado, mas também é uma figura muito popular em Belo Horizonte, é um apresentador, um comunicador que está há mais de 3 décadas no rádio e também na televisão, ou seja, também muito conhecida a população, aparece em segundo lugar e a Duda Salabert em terceiro. Aí aparece uma variação, porque nesse cenário não conta com o Nicolas, aparece o Bruno Engler, então quarto colocado com 8,4% das intenções de voto. O Fuad fica atrás do Bruno Engler nesse cenário, ele cai para quinto colocado com 6% das intenções de voto, Marcelo Aro 5,9%, Beatriz Cerqueira, Nilton Cardoso e Bela Gonçalves do PSOL aparecem na sequência. E por fim, num terceiro cenário, Carlos Viana lidera novamente, aí com a Duda Salabert em segundo com 11,6% e o Bruno Engler em terceiro com 6,7%. Nesse cenário, aí esse cenário está sem o Nicolas, está sem o Eduardo Costa, aí a Duda vai para o segundo lugar, seguida do Bruno Engler. Então, resumindo, gente, os nomes que mais se destacaram, em além do Carlos Viana, que lidera os 3 cenários, eu acredito muito por causa desse recall dessa campanha do ano passado, é o Nicolas, o jornalista Eduardo Costa e a deputada federal Duda Salabert. São os que estão mais bem votados, mas o Fuad está sempre ali aparecendo e o Bruno Engler também, quando ele é colocado, o deputado estadual Bruno Engler também tem um bom desempenho. São, vamos dizer assim, hoje os nomes mais citados, né? Como eu disse, o Gabriel Azevedo fica abaixo, bem abaixo, ele está na rabeira hoje, na lembrança dos eleitores, no conhecimento dos eleitores, e o Marcelo Aro, que foi candidato ao Senado, está ali, no meio da tabela. Nomes da esquerda, como Beatriz Cerqueira do PT e Bela Gonçalves, a Beatriz está mais bem colocada no primeiro cenário, está ali quinta posição, já a Bela aparece mais abaixo também nos cenários montados ali, com mais ou menos 2% das intenções de voto. Mas o que é legal, Bruno, Luciano, é que a gente vai ter uma eleição movimentada. São muitos nomes, não há uma diferença muito grande, né? Não há uma distância muito grande dos nomes, ou seja, é uma eleição que vai ter muita disputa. Claro que vários desses nomes, alguns não vão sair, outros vão surgir, né? Por exemplo, fala-se que o deputado Nicolas Ferreira, que aparece bem na pesquisa, dizem que ele não tem intenção de concorrer à prefeitura, mas chama a atenção essa questão de nomes com pouca diferença e todos ali com bons patamares, né? O atual prefeito, a deputada Duda Salabert, o Nicolas, o Bruno Engler, enfim, o Carlos Viana. Então, ou seja, vai ter muitas alianças e muita disputa, muito embate, porque tem muita gente aí com chance agora nessa concorrência. Claro, como eu disse, falta um ano. Diga, Bruno. Não, é o que chama... Mais de um ano, o que é legal também, que é todos esses cenários que o Murilo está dizendo, fazem parte da pesquisa estimulada, né? Quando claro, os nomes são oferecidos, isso, para quem vai responder a pesquisa. Agora, quando não há nomes, né? Na pesquisa espontânea, como é chamada, o Calil aparece primeiro justamente por isso, né? Pela lembrança que você falou, que ainda está muito sim. Né? Na mente aí do eleitor, e lembrar que o Calil não pode ser candidato porque ele já foi reeleito, né? Exatamente, isso é interessante, Bruno, essa observação que você faz é isso, na pesquisa espontânea, você para a pessoa na rua e fala assim, quem você votaria para prefeito em 24? Sem apresentar nenhuma opção para ela, ela é espontânea, a pessoa tem que responder o que ela tem na cabeça ali. E aí o Calil aparece na frente, ele é o mais lembrado justamente porque foi o prefeito aí das 2 últimas gestões e era um prefeito tão bem avaliado que conseguiu se reeleger, ou seja, ainda está vivo na cabeça do eleitor. O que isso significa? Que o apoio do Calil vai ser importante nessa eleição. Ele já apareceu numa foto aí no começo, aí, há umas 2 semanas,
começo do ano, com o Carlos Viana. Apareceu do lado conversando ali sobre uma possível aliança. Ou seja, é uma aliança importante. O Viana já está na frente e o Calil aparece na frente da espontânea, né? Já sugere aí uma possível candidatura forte de Carlos Viana, caso se concretize. Isso pode significar também, num futuro, uma secretaria, por exemplo, para Calil e mais um nome para o governo do estado em 26? Aí sim, mostra... São as possibilidades. Sim, o que mostra que assim, a memória do Calil ainda é forte entre a população de Belo Horizonte, ou seja, é um player, é um jogador ainda, é um nome ainda a ser considerado, né? Política tem essa capacidade das pessoas renascerem, né? Reviverem. Então, talvez aí o Calil mostrando que em Belo Horizonte ainda tem muita força e o nome dele com certeza vai ser uma peça importante nesse xadrez eleitoral de 24. A pesquisa completa, como disse a Luciana, está no nosso site, site da Band Minas. Você pode entrar lá, acessar, que você vai ver a pesquisa completa. Inclusive tem a avaliação do governo Zema, tem a avaliação do governo Lula, tem a avaliação Daqui a pouco nós vamos trazer da Prefeitura de Belo Horizonte, tem a avaliação também do prefeito Fuad Noma. Tem todo o cenário, mas esse cenário 2024 aí, muita gente se assustando não, surpreendendo com o nome do Viana em primeiro, mas eu acredito muito a esse recall das eleições do executivo que ele disputou, né? Isso acaba que engaja muito, fez muita campanha, enfim, além de ter sido um cabo eleitoral forte também do presidente Jair Bolsonaro, assim como o Nicolas Ferreira, que aparece, né? Só para finalizar, desses nomes também é interessante, assim, só a Duda Salabert, vamos dizer, que figura num campo mais progressista, né? Assim, entre os primeiros colocados, né? Outros nomes da esquerda, como Beatriz Cerqueira e a Bela Gonçalves, estão no meio da tabela para baixo. Isso também é um indicativo de onde essa discussão vai gravitar aí, né? Vai ocorrer no próximo ano, né? Mas eu acho que vai ser uma eleição bastante interessante, claro, esse quadro ainda vai mudar muito, né? É apenas um primeiro levantamento para essa corrida, e com nomes, inclusive, que, como eu disse, nem vão compor, e outros que vão compor nem apareceram nesse primeiro momento. Mas já indica que vai ser uma eleição muito parelha, muito disputada, a eleição para a Prefeitura de Belo Horizonte no ano que vem. Acho que é isso que a gente pode extrair dessa pesquisa.